Filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo, debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que se foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que procederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Eu quero falar com você sobre verdades para desconstruir e para reconstruir o sentido da vida. Quando leio o livro de Eclesiastes, lembro-me de uma seguinte história, de que num reino distante havia um rei muito vaidoso, um rei muito orgulhoso, muito arrogante. E esse rei foi a um alfaiate, o seu alfaiate da corte, e disse, eu quero fazer um desfile no final do ano para todo o reino, mas quero ir com as vestes novas, e vestes que nunca foram vistas, novidade, algo realmente pomposo, algo realmente digno da realeza. Agora, tem um porém, se você não conseguir fazer algo realmente criativo, eu mando matar você, alfaiate. E o alfaiate pesquisou tecidos, cores, cortes, e nada lhe vinha à mente. Estava chegando o dia da primeira prova, e ele, vendo a sua vida correr risco, ele pensou, perdeu o sono, e aí teve uma ideia. Quando o rei chegou, ele disse, rei, eu encontrei um tecido diferente. Um tecido que só as pessoas muito honestas, de coração puro, e pessoas muito simples, é que enxergam o tecido. E é desse tecido que eu quero fazer o vestido para o Senhor, a vestimenta. Só que, volto a dizer, só as pessoas muito simples, muito honestas, muito puras, é que conseguem enxergar esse tecido. E aí ele vai até a prateleira e vem
como que trazendo nas mãos o vazio, mas dizendo: está aqui, majestade, o tecido, olha que tecido maravilhoso. E ele estendeu, fazendo o gesto de estender, e o rei dizendo: que joia, que cor maravilhosa, você acertou no tecido, você acertou, podemos começar. E aí veio a segunda prova. Na terceira prova, o rei já estava em frente ao espelho, e o alfaiate, fingindo que estava lidando com um tecido que ele via, mas o rei não via, e o rei não queria dizer que não via, para não dar a impressão que ele era desonesto, ou que ele não era uma pessoa pura de coração. E aí, quando ele vai manuseando, dizendo: olha a manga, que bonita, né? E o rei na frente do espelho, nu, e o alfaiate dizendo: olha o detalhe aqui do corte, da barra. E, enfim, chegou o grande dia do desfile. E o rei, na sua carruagem, todo o reino foi avisado: o rei está com um vestido que só as pessoas honestas e simples e puras de coração conseguem ver. E todos elogiando o rei na sua carruagem, mas o rei estava sem roupa nenhuma, né? E ninguém abria mão disso, né? Ninguém queria dizer que não estava vendo o vestido do rei, e todos elogiando, até que uma menininha de 5 anos de idade apontou o dedo: olha lá, papai, o rei está pelado, e começou a dar risada. E aí todo o reino começou a dar risada junto com ela. E aí a máscara caiu. Pois bem, o livro de Eclesiastes é um livro que tira as nossas máscaras da vida, aquilo que nos encanta na vida. O livro de Eclesiastes parece que nos tira, dizendo: isso é vacuidade, é vaidade, isso é vazio, nada de novo debaixo do céu. É um livro para desnudar a nossa vida, tirar os nossos encantos com essa caminhada tão terrena, consumista, materialista. É um livro que que remove os nossos excessos da vida, ou a maquiagem do nosso ser, ou então acaba tirando estas máscaras do supérfluo da existência. Quando, por vezes, o livro de Eclesiastes diz: nada de novo debaixo do sol, está dizendo que tudo está sendo feito à luz de Deus, às claras. Então, o livro figura como um simplificador da vida. Eclesiastes é necessário porque todos nós temos a tendência de complicar a vida. Todos nós temos a tendência, a inclinação de sermos complicados demais, sermos prolixos na existência. E o autor, o orador, na tradução do nome Eclesiastes, quer dizer pregador, aquele que convoca uma assembleia para falar. Ele está fazendo exatamente isso, nos trazendo de volta a simplicidade da vida. O livro de Eclesiastes procura nos convencer que aquilo que pensamos ser a essência da vida, na verdade é uma maquiagem. Aquilo que pensamos ser o sentido da vida não traz sentido para a vida. É vaidade de vaidade, isto é, vazio de vazio. Essa palavra, essa expressão aparece 38 vezes no livro de Eclesiastes. Vazio de vazio, ou vaidade de vaidade. Então, é um livro para que a gente coloque o pé no chão com relação à vida. Coloquemos o pé no chão com relação à existência. E nos versículos que nós lemos estão 4 verdades para quem quer simplificar a vida. 4 verdades para quem não quer mais complicar a vida. E a primeira verdade é: você não é fundamental. Nós não somos fundamentais. Nada e ninguém é insubstituível. Então não se encante, porque a vida
continua, veja comigo os versículos 4 a 7. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. E o lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Gerações vêm e vão. Como diz a moçada, a fila anda. E o Eclesiastes está dizendo exatamente isso, para a gente não se encantar com os quadros da vida, do momento da vida, do nascer do sol, porque depois o sol se põe e depois ele nasce de novo. Nós não podemos nos encantar para não nos decepcionar. Depois vem outra noite e depois o sol. Assim como o vento, ele vai, ele volta. Assim como os rios vão para o mar e o mar não se enche e eles voltam e voltam a correr. E duas lições eu aprendo dessas falas do Eclesiastes. A primeira delas é que você e eu não podemos nos iludir com os momentos estáticos da vida, porque a vida é dinâmica. O que é a sua alegria hoje pode ser a sua tristeza amanhã. O que é a sua tristeza hoje pode ser a sua alegria amanhã. Não há momentos a serem eternizados de alegria ou de tristeza, porque a vida está indo, a vida vai, a vida faz ciclos, as coisas vão, as coisas caminham, as alegrias viram tristezas e depois as tristezas viram alegrias e assim por conseguinte. O ciclo da vida é dinâmico, os rios passam e voltam, os ventos sopram e voltam a soprar, o tempo vai e o tempo volta em ciclos, a natureza passa, é isso que o pregador está dizendo no Eclesiastes. E uma segunda lição, não se iluda com pessoas que tentam ser insubstituíveis. Na complexidade da vida, alguns se julgam essenciais, insubstituíveis, fundamentais. Pais que dizem, se não fosse eu nessa casa, ou então maridos que dizem, se não é eu fazer tudo aqui, as coisas não andam. Ou então, é o funcionário que diz, se eu sair da empresa, a empresa para. E às vezes a empresa melhora. Ou então o pastor que diz, se não fosse eu aqui à frente da igreja. Isso me faz lembrar do bispo metodista João Carlos Marques. Um homem de Deus, João Carlos Lopes, desculpe. Tornei-me muito amigo dele. Mas no tempo de pastorado dele no Paraná, ele recebeu a incumbência de pastorear uma igreja que vinha crescendo muito. E ele, quando estava voltando da reunião onde recebeu esta nomeação, ele veio dirigindo o seu automóvel e perguntando para Deus, Senhor, qual é o projeto estratégico para a igreja, e quais as áreas onde vamos investir, qual o projeto que eu devo fazer para a liderança da igreja. E de repente ele ouviu Deus falar ao seu ouvido assim, João Carlos, sua tarefa lá é apenas não atrapalhar o que eu quero fazer lá. Por vezes, nós nos sentimos demais. E esse senso de ser insubstituível torna a vida complicada demais. A vida está em curso, eu estou em curso, eu estou indo e voltando, não podemos sofrer com isso. Nós estamos onde estamos hoje, daqui a um tempo nossa vida muda, a vida é dinâmica, está em curso, e a gente não pode bater no peito e dizer, eu sou fundamental, eu sou insubstituível.
Isso me faz lembrar de um personagem, de um escritor chamado Gregor Samsa. O personagem era Franz Kafka, do livro Metamorfose. Pois bem, esse livro traz uma grande lição. De um homem que se julgava assim insubstituível na sua casa. Porque ele tinha um filho que precisava estudar. Ele tinha uma filha que precisava estudar. Ele tinha uma esposa que tinha que cuidar dela e dizia: eu sou insubstituível, eu que levanto todas as manhãs, ganho o pão de cada dia. Se não for eu nessa casa, eu sou o sustentáculo desta casa. E aí, nesse livro, nessa história, o Franz Kafka se transforma do dia para a noite numa barata. E aí ninguém sabe disso. E ele fica na parede assistindo as transformações que a sua casa passa a ter. Era uma casa pobre, uma família pobre, mas de repente o filho, desafiado pela vida, começa a estudar, começa a se preparar, começa a trabalhar. A esposa cuida da casa, mas também começa a fazer comida para vender, e o negócio vai crescendo, vai se expandindo. E a filha, que dependia do pai para estudar, agora a mãe ajuda ela a estudar, terminar a faculdade, e ela se torna uma grande profissional, e a família então vai indo, vai enriquecendo e tal, e o Kafka apenas uma barata assistindo as transformações que a sua casa está tendo. E por vezes Deus faz isso com a gente, onde a gente está, para dizer: eu sou o dono da vida, o dono do destino. É a simplicidade da vida. A vida está em curso, escute isso. Jesus, que era o próprio fundador e senhor da igreja, disse assim: importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, a vida fica mais simples quando a gente entende que a vida está passando, a vida se reconfigura, pessoas passam, nós passamos. Um filósofo do passado disse assim: ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, por 2 razões. Primeiro, é que as águas do rio já não são as mesmas. A hora que entrou a segunda vez, já não é o mesmo rio, porque as outras águas passaram. E também, segundo, porque a pessoa que está lá na segunda vez já não é a pessoa que esteve algumas horas ou alguns dias na primeira vez. Ela já sofreu mudanças de um tempo para o outro, nem que o tempo fosse curto entre o primeiro banho e o segundo. Nossa tendência é controlar e tentar controlar a vida, é tentar controlar aquilo que está ao nosso alcance, é tentar controlar as pessoas, controlar os filhos, controlar a casa, controlar no trabalho, controlar. Simplifique as coisas, tentando não se perpetuar como centro de tudo, não se eternizar como ponto convergente das pessoas, não se estatizar como a coluna vertebral de todas as coisas. Essa é a primeira lição que esse capítulo nos ensina, a primeira verdade. A segunda verdade é que você não vai se saciar em todas as áreas da vida, porque essa saciedade é uma ilusão. E nós encontramos isso no versículo 8. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O ser humano, enquanto não descobre o sentido da vida, está numa contínua busca, insaciável, procurando algo que preencha o seu vazio, que preencha esse vazio, que ele está dizendo vaidade de vaidade, ou então vazio de vazio, quer algo mais, e na verdade não consegue explicar o que quer. Já viram pessoas que têm bons amigos, mas estão à procura ainda de mais novos amigos? Já viram aquela família linda que alguém tem,
mas vive uma busca insaciável por aventuras fora da família. Já viram aquelas pessoas que têm um bom carro, um bom automóvel, que tem 4 rodas redondas, que giram e levam a família para um lugar, tem um motor, mas vivem insaciáveis na busca do novo, e querem, e se colocam em dívidas e em irritação, e perdem a paz interior, enquanto não conseguirem aquele último modelo de automóvel que tem aquela luzinha a mais no painel. Aí ele diz, agora vou ser feliz. Isso é complicação da vida. Isso complica a vida. Essa busca contínua por sensação traz ativismo, traz insônia, gera canseira. Isso me faz pensar naquela história do pote de ouro que tem no fim do arco-íris. A pessoa luta para chegar no fim do arco-íris. E depois da vida, a hora que chega, abre o pote e descobre que o pote está vazio. Vaidade de vaidade, a decepção, porque não encontrou o sentido da vida. Se você ler todo o livro de Eclesiastes, você vai ver que, até chegar aos últimos versículos, o pregador está abrindo potes e potes e só encontrando vazios na sua alma. É essa lógica do dependente químico, do alcoolista, é a busca rápida pela satisfação. E a simplicidade é justamente não se entregar a essa corrida pelo pote de ouro. É o dizer, eu estou contente com o que tenho. Eu estou contente com a igreja, estou contente com os irmãos que Deus dá, estou contente com os amigos que Deus deu, estou contente com o trabalho que Deus deu. Estou contente. Esse contentamento torna a vida simples e torna a vida descomplicada. E aí você deita e dorme em paz com a vida e com a consciência. Na busca pelo sentido da vida, as pessoas correm o risco de complicar a vida. Então, mais um alerta para que a sua vida seja simples. Uma terceira verdade: você não vai encontrar nada inédito. Então não se fascine pelo novo, pensando que isso é o sentido da vida. Veja comigo os versículos 9 a 11. Acompanhe a leitura. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que se foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Há quem viva a expectativa de novidade. A novidade traz adrenalina. Algo novo traz a sensação de cheiro novo. Traz a sensação de que alguma coisa boa está acontecendo pelo simples fato de ser alguma coisa nova. E nem tudo que é novo necessariamente é bom. Nem tudo que é novo necessariamente vai fazer bem para a sua vida. E o Eclesiastes está dizendo, não se iluda, porque o novo que você acha que é novo, já existia, já era. Existem pessoas que buscam o sentido da vida no novo. Uma nova casa, uma nova cidade, um novo relacionamento, o novo, a tentativa do novo para preencher o vazio da alma. E qual não é a surpresa quando você descobre que aquilo que você acha que é novo é apenas uma repetição repaginada daquilo que já era. A vida roda em ciclos, a história roda em ciclos. E às vezes a gente esquece de algumas coisas. E quando lembramos-nos delas, achamos que são novas, mas não são. Cito aqui um exemplo.
a medicina avançou, e em 1847, o doutor William Macy Wynne, médico escocês, realizava a primeira cirurgia no cérebro humano. O mundo achou que era um evento inédito. Toda a mídia, jornais, publicaram o grande feito. No entanto, há documentos arqueológicos que comprovam que há 4.000 anos atrás, os egípcios já faziam cirurgias bem-sucedidas nos cérebros humanos. Não há nada de novo debaixo do sol. É o que o Eclesiastes está dizendo. Há 30 anos atrás, havia aquelas cirurgias invasivas para tirar os cálculos renais. E depois se inventou aquela cirurgia onde só colocam os pontos ali e os cálculos são tirados ou quebrados. Disseram que grande descoberta. E aqui muito perto de nós, índios, no Mato Grosso ou no Pará, no Amazonas, tem remédios muito mais potentes para quebrar pedra no rim ou dissolver com enzimas de algumas aves que eles caçam. E a pessoa começa a sentir dores. Eles dizem, já sei o que é. Coloca isso no chá e vai resolver e expele as pedras. Não há nada de novo debaixo do céu. Não se iluda com a ideia de algo novo trazer o sentido da vida. O que foi ontem serve para alicerce para o futuro. As civilizações futuras reaquecem com as descobertas do passado, mas não pense que isso é o sentido da vida, porque nós humanos, a necessidade de descobrir algo inédito. Até mesmo nós, pastores, pregadores, corremos esse risco de ficar folheando a Bíblia ou os livros, procurando alguma coisa nova. Eu quero assim, algo realmente novo, algo assim que realmente seja impactante, algo que realmente faça alguma diferença no meu ministério. E a maioria dos ministérios do pastor ou do pregador, sabe qual é? É lembrar a igreja daquilo que precisa ser lembrado. É lembrar daquilo que já há 2.000 anos vem sendo pregado. É lembrar a igreja que Jesus salva, que só Ele justifica, que Jesus voltará para levar um povo zeloso e de boas obras. Não há nada de novo nisso, mas às vezes nós precisamos ser lembrados. Precisamos ser lembrados de que existe céu, de que existe inferno, de que existe juízo final. Por vezes nós achamos que descobrimos o mundo quando achamos algo de novo. Aos olhos do Eclesiastes, a maioria dos mortais não vai deixar nada de novo, mas vai deixar legado justamente por ter caminhado a vida com simplicidade e construído aquilo que estava às suas mãos fazer. E se a gente passar anos e décadas de ministério apenas lembrando aquilo que Deus quer que seja lembrado, há um legado construído nisso. Aleluia. Por isso a expressão nada de novo debaixo do sol, 29 vezes ela aparece nesse livro da Bíblia. Mas a quarta verdade é que você e eu não sabemos tudo. Apesar da velocidade da informação, nós não sabemos tudo. Ninguém sabe tudo. Veja comigo dos versículos 12 a seguir. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Provavelmente se trata do autor desse livro, Salomão, filho de Davi, considerado o homem mais sábio na sua época e em todas as épocas.
E ele diz: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Mais uma vez, ele tira o tapete debaixo dos pés daqueles que acharam que o sentido da vida é conhecer, é saber, é estudar cada vez mais, é fazer uma faculdade. Não está bom, preciso fazer o mestrado. Mas não está bom também, eu tenho que fazer o doutorado, e eu tenho que fazer o pós-doutorado, e eu tenho que ter alguns diplomas para ser respeitado na sociedade, e depois eu tenho que ser respeitado no mundo inteiro, e não se farta do conhecimento. E ele diz: isso também não é o sentido da vida. O Eclesiastes diz que se destacou em pesquisa, em busca pelo conhecimento, em ciência, e no final ele chega a 3 conclusões. Primeiro, foi correr atrás do vento. Segundo, foi enfado. Terceiro, foi tristeza. Eu não quero dizer com isso, jovem, adolescente, que você não deve estudar. Pelo contrário, estude muito mesmo, leve a sério, mas não faça disso sentido para a sua vida. Porque você pode se decepcionar, pode correr atrás do vento, pode transformar isso no enfado e tristeza. O que ele está dizendo é: não tente saber tudo, não tente ter soluções para tudo, não tente ter respostas para todas as questões. A vida se torna complexa quando tentamos saber tudo, quando tentamos dar resposta para todos os problemas de todas as pessoas, e quando tentamos ter respostas para os nossos problemas, todos eles, e quando tentamos ter respostas para os problemas da humanidade, e ficamos atrás de respostas e respostas, a vida se torna complexa demais. Na ânsia de conseguirmos soluções, nós acabamos criando mais problemas. Sabe aquela pessoa que tem respostas prontas para tudo? Você fala de um problema, ela já tem a resposta. Você fala de outro problema, já tem a resposta. Você fala do outro problema, já tem a resposta enlatada, a resposta encaixotada, a resposta pronta. Se você observar, não é uma pessoa simples. A vida fica complicada quando a gente tenta ter resposta para tudo. Um amigo, pastor, quando passou dos 50 e poucos anos de idade, ele disse: quando eu era jovem, eu queria ter resposta para tudo. Eu queria ter resposta para todas as questões da Bíblia, para todos os problemas que vinham para o aconselhamento pastoral. Eu tinha respostas na ponta da língua para todos os dilemas. E fui descobrindo, com o passar do tempo, que hoje chego à conclusão de que na vida a gente vai ter sempre mais perguntas do que respostas. Aí ele termina dizendo: hoje eu tenho mais perguntas do que respostas, e não estou em crise por causa disso. Olha que coisa interessante. Hoje eu tenho mais perguntas do que respostas, mas não estou em crise por causa disso. Querido irmão, querida irmã, esse livro da Bíblia, o Eclesiastes, é chamado de um livro azedo, mal-humorado, porque ele desencanta o que está encantando a vida de muita gente. Ele tira a maquiagem da vida.
Ele não nos deixa mais viver com superficialidades. Ele não nos deixa mais viver apenas do momento, de alegrias fúteis. E quem pensa que o sentido da vida está na vida, veja onde está o sentido da vida. Gire algumas páginas e vamos ao último capítulo de Eclesiastes, capítulo 12. Último capítulo. Os últimos versículos. Os 2 últimos versículos. Até aqui. O Salomão, o Eclesiastes, vem desencantando a vida, ele vem tirando a maquiagem da vida, durante 12 capítulos, para depois, em 2 versículos, ele dizer o seguinte, e agora você vai entender, em quem eu posso encontrar o sentido da vida? Não é na vida, é no Criador da vida. E ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, quando encontramos Cristo na nossa vida, e esse Cristo nos leva até Deus, porque Jesus Cristo diz: eu e o Pai somos um. Ou ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando temos um encontro real com Jesus, encontramos o sentido da vida, o equilíbrio da vida. E aí, nós sabemos, não temos todas aquelas respostas que queremos ter, mas temos aquelas que bastam para a nossa alma estar em paz com Deus. Aleluia. Não temos todas as emoções que gostaríamos de ter, mas temos as emoções na dose certa para a nossa alma estar em paz com Deus. Por isso que existem muitas pessoas com muita abundância em muitas áreas da vida, mas a vida está perdendo o encanto, e entram em agonia, e entram em depressão, e tiram a própria vida. Eu estava lendo sobre os jovens de países de primeiro mundo, que ainda antes da pandemia, já por lá, nos países mais ricos do mundo, o índice dos suicídios entre adolescentes e jovens crescendo, e se perguntava o porquê. E alguns jovens diziam assim: porque a vida é muito previsível. A gente vive num país rico, onde já sabemos que não vamos ter lutas e provas, e não vamos ter apertos na vida. O governo paga para a gente estudar nas melhores universidades, e vamos fazer os testes vocacionais, e vamos entrar nos cursos que dizem respeito à nossa vocação, nosso jeito de ser, e depois vamos tirar boas notas, e aí vamos ter um bom emprego. A própria faculdade ajuda a indicar para o bom emprego, e depois desse bom emprego nós vamos para construir o nosso lar, e depois se aposentar, e depois viajar, e depois curtir a vida, e depois a vida acaba. Tudo muito previsível. O sentido da vida está em Cristo.